Pessoal, a gente ainda tá digerindo, né? Essa vergonha que foi ontem o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Mas nem dá muito tempo pra gente ficar pensando não, porque domingo já é depois de amanhã e o Zubeldia vai ter que tomar uma decisão. Se ele quiser classificar o Fluminense pra final da Copa do Brasil, ele vai ter que tomar uma decisão e mudar o time pra esse jogo de domingo. Porque senão ele corre o sério risco de ser eliminado por um time inferior ao nosso, que vive um momento inferior ao nosso, e passar mais um vexame no ano. Porque ser eliminado pelo Lanús, que é bem inferior ao Fluminense, que tem uma folha salarial muito inferior ao Fluminense, a do Fluminense, já foi uma vergonha. Então, se o Zubeldia não quiser fazer a gente passar outra vergonha no domingo, ele vai ter que mexer no time. Contra o Lanús não era ele o técnico, né? Era o Renato. Mas ele tem a chance agora, né, de fazer diferente. De fazer diferente. Porque ninguém aguenta mais essa escalação, com dois jogadores principalmente. Agora tem um terceiro que ele cismou também, que é o Nonato, né? Mas ou o Zubeldia muda o time no domingo, ou a gente corre sério risco de não passar. Tá? A gente tá começando mais um vídeo aqui no canal Ligados no Flu. Está no ar o canal Ligados no Flu, o canal de notícias da torcida tricolor, com a apresentação do jornalista Rodrigo Dias. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela presença, pela audiência mais uma vez aqui no canal Ligados no Flu. A gente chega para atualizar a torcida tricolor, contando com o seu like, com a sua inscrição, deixe também o seu comentário com o nome da cidade de onde você nos acompanha. Abraços pro José do Carmo Souza e pro Rogério Silva, que contribuíram com a nossa caixinha de Natal, a nossa chave Pix, o QR Code tá aí na tela para quem quiser colaborar. Muito obrigado ao José do Carmo Souza, ao Rogério Silva e todos que já colaboraram com o nosso final de ano. Galera, vamos lá então, hein? Números da temporada de Guga. Por que eu tô trazendo informações do Guga? Né? Você deve estar entendendo. Rodrigo, mas por que você tá querendo trazer números da temporada do Guga? Já eu trago. Primeiro eu vou trazer a notícia. É que o Grêmio estaria interessado na contratação do lateral direito do Fluminense. Olha aí, galera, publicação do João Van Boysen, jornalista brasileiro que mora na Espanha, tá dizendo que o Grêmio tem interesse e deve fazer uma proposta pelo lateral direito Guga do Fluminense. O Fluminense topa negociar, segundo ele, tá? Se a proposta for interessante. Olha, sinceramente, assim, eu não sei se o Fluminense topa negociar não, tá? Porque o Fluminense acabou de renovar com o Guga até 2029. Agora, a não ser que a proposta seja interessante, como disse aí a publicação, né? Se for um bom valor, talvez o Fluminense, né, aceite negociar. Mas, para isso, primeiro tem que chegar a proposta. Como vocês viram aí, o Grêmio está interessado e deve fazer uma proposta. Não fez proposta ainda não, tá? Aí agora sim eu vou trazer os números da temporada do Guga, né? Eu ia trazer os números antes da notícia. Bom, os números da temporada do Guga, gente, no Fluminense esse ano, tá? Né? Em 2025. 40 jogos, 1 gol, 1 assistência, tá? 2 participações em gol apenas em 40 jogos do Guga. Aí você pega outros laterais aí, né, com 10 assistências no ano, 12 assistências no ano. Aí você vê os laterais do Fluminense. O Guga, 1 assistência. O René, acho que tem 1 também. O Fuentes, acho que tem 5. É o que tem mais, tá? E o Samuel Xavier, se eu não estou enganado, tem 3 ou 4 assistências, tá? E o Guga, né, 1 gol e 1 assistência. O Fluminense renovou o contrato dele em setembro, até 2029. Se chegar a proposta, vamos ver como vai ser, né, o posicionamento do Fluminense diante desse suposto interesse do Grêmio, tá? A CBF definiu a arbitragem para o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil entre Fluminense e Vasco, agora com o mando do Fluminense e todos os ingressos esgotados. O Fluminense informou oficialmente nesta sexta-feira. Vai apitar o jogo Hilton Pereira Sampaio, da Federação Goiana de Futebol. Ele tem 39 jogos apitados do Fluminense até hoje
com 18 vitórias do Fluminense, 10 empates e 11 derrotas. Aproveitamento de 54% tem o Fluminense em jogos apitados pelo Wilton Pereira Sampaio, árbitro de Copa do Mundo. Ele apitou recentemente, este ano, Santos 0, Fluminense 0 na Vila, Juventude 1, Fluminense 1 lá em Caxias e Fluminense 2, Bragantino 1 no Maracanã. No VAR vai estar Wagner Renouei, de Santa Catarina. Espero que a arbitragem passe despercebida. Por falar em arbitragem, a CBF divulgou o áudio do VAR, tá? Ontem, do lance em que o Everaldo foi derrubado fora da área pelo goleiro do Vasco. Não vou mostrar aqui as imagens, o áudio do VAR, por causa de direitos de imagem. Não quero correr risco com questão de direitos de imagem, tá? Mas eu vou ler aqui para vocês o que o Daniel Nobre Bins, que estava no VAR, disse pro Rafael Claus sobre o lance. Ele disse o seguinte, ó, abre aspas: a bola já escapou e tem 2 caras na cobertura. Não tinha direção também. Temos o cabeceio para fora da área. Ele perde o controle e tem 2 zagueiros chegando com a possibilidade de jogar. Bom, eu discordo de quase tudo que ele falou aí, tá? Primeiro, a bola não escapou. O Everaldo, ele dribla o goleiro do Vasco, ele desvia a trajetória da bola para driblar o goleiro do Vasco. A bola não escapou. Para começo de conversa, a bola escapou porque o goleiro empurrou ele, né? Ele sofreu falta, mas a bola não ia escapar. Se ele consegue passar sem ser derrubado, a bola não tinha escapado. Esse é o primeiro ponto, tá? Aí o Daniel Nobre Bins fala, tem 2 caras na cobertura. Não, tem um cara na cobertura e um outro zagueiro mais atrás. Esse que estava atrás não chegaria, tá? Tem um zagueiro que está ao lado praticamente do Everaldo e um outro que está atrás do Everaldo. Esse não chegaria na bola, tá? Então não são 2, na minha opinião. Não tinha direção também. Não é que não tinha direção. Ele desviou do goleiro para driblar o goleiro, né? Bom, temos o cabeceio para fora da área. Não, se vocês assistirem de novo a imagem, a bola ela fica dentro da área, ela quica dentro da área. A bola não está saindo da área, ela continua dentro da área. Aí ele fala, ele perde o controle e tem 2 zagueiros. Aí repete, né? Que ele perde o controle e diz que os zagueiros têm a possibilidade de jogar. Talvez esse zagueiro que estava mais ao lado, né? Talvez realmente ele pudesse impedir ali o chute do Everaldo. Mas achei importante trazer aqui a fala do Daniel Nobre Bins, porque eu discordo da grande maioria, né, das coisas que ele falou aqui. Pessoal, a gente mal digeriu o resultado de ontem e o segundo jogo já é domingo, né? Não dá nem tempo de respirar e o jogo já é domingo. O Zubeldia tem só hoje e amanhã para definir o time. Hoje o time descansa e amanhã, né, é o último treino antes dessa decisão diante do Vasco. Canóbio volta depois de cumprir suspensão automática. Retorno importante, jogador importante, que vinha participando bem, né, dos últimos jogos, tá? Embora não tenha feito grande jogo contra o Bahia, não, mas tem sido um jogador importante nesses jogos grandes assim. Por outro lado, o Fluminense pode não ter o Soteldo, que ontem saiu sentindo, no banco parecia até que estava chorando, colocou a mão na cabeça, assim, desesperado. Então, vai ser examinado, mas eu sei não, eu acho difícil o Soteldo jogar, tá? Eu acho, pela imagem, né, pela reação do Soteldo, eu acho difícil que ele tenha condições de jogar no domingo. O Cano tá liberado pelo departamento médico para treinar com o grupo, mas também dificilmente vai ser relacionado, tá? Eu não contaria com essa possibilidade. Se o Fluminense chegar na final, talvez, né, possa ser que o Cano tenha condições pelo menos de ficar no banco, mas contra o Vasco, acho improvável, tá? Acho improvável. Bom, gente, com a volta do Canóbio, o Fluminense, né, ganha um reforço importante. Mas vamos conversar um negócio aqui. Vamos trocar uma ideia. Não dá pro Zubeldia manter, né, Everaldo, Freitas e nem mesmo o Nonato, que ele começou a escalar agora como titular. O Freitas, gente, é aquele tipo de jogador. Mas eu quero me concentrar nesse momento no Freitas e também no Everaldo. Ninguém aguenta mais.
Ninguém aguenta mais. O Freitas é aquele tipo de jogador que você sabe que a qualquer momento vai errar. Você fica esperando, é agora que ele vai errar? É agora, vai errar. Você sabe que em algum momento ele vai errar. E o pior é que ele erra mais de uma vez durante os jogos. E vem sendo o titular do Fluminense desde o início do ano. Entra técnico, sai técnico, tá lá o Freitas. Continua o Freitas como titular. Ah, Rodrigo, mas por que ninguém coloca um outro zagueiro? Não deve ter outro zagueiro melhor. Pode ser. Porque a gente já viu o Thiago Santos em ação. O Thiago Santos também é outro que você sabe que em algum momento pode falhar. O Ignácio, né? É um zagueiro que às vezes faz bons jogos, como fez no Mundial. Acho que contra a Inter de Milão fez um partidaço. Mas, por exemplo, na decisão do Carioca contra o Flamengo, errou 2 vezes e o Flamengo fez 2 gols. E a gente perdeu o primeiro jogo. Então, é um jogador também que não passa segurança total. Mas no caso do Ignácio, eu acho que tem um problema, que eu acho que é a questão do Ignácio gostar de jogar pelo lado direito da área. E o Thiago Silva também. E o Freitas joga pelo lado esquerdo. Então, para você jogar Thiago Silva e o Ignácio, um dos dois vai ter que jogar pela esquerda, sendo que os dois preferem jogar pelo lado direito. Eu acredito que seja isso, tá? Não tô afirmando que é, não. Eu acredito que seja isso. Mas, gente, que se dane o lado que o cara gosta de jogar. Põe o Thiago Silva para jogar pela esquerda. Pelo amor de Deus, o meu dia. Pelo amor de Deus. Ninguém aguenta mais as trapalhadas do Freitas. Ele chega igual uma carreta desembestada, uma carreta sem freio, o tempo inteiro, em todos os lances. E os cruzamentos na área, tá sempre perdido. Tá sempre atrasado. Tá sempre mal posicionado. É o famoso chama-gol. Não dá, cara. Ninguém aguenta mais. É uma unanimidade. Freitas e Everaldo. Se antes ainda tinha gente que defendia, eu acho difícil encontrar alguém que ainda defenda Freitas e Everaldo. No caso do Everaldo, eu acho que é pior ainda. Porque atacante vive de gol. Centroavante vive de gol. Hoje eu vi na internet uma entrevista do Everaldo, quando ele se apresentou ao Fluminense, e ele foi perguntado na Flu TV qual que era a principal característica dele. Ele disse que a especialidade era a finalização. Um cara que não faz gol há 4 meses e 9 dias. Disse que a finalização é a principal característica dele. Um cara que praticamente passa o jogo inteiro sem finalizar, meu amigo. Ontem teve um lance em que ele pega a bola na intermediária, vai avançando sem marcação. Eu achei que ele ia chutar. Não, ele parou na frente da área e ficou procurando alguém para tocar. E aí tocou para trás. Como ele fez no jogo contra o Borussia. Avançou sozinho. Ontem não, ele ainda tinha gente na frente. Pode dar essa desculpa. Mas se fosse o Cano, dali, ele arriscava. O Cano não ia tocar pro lado, não. O Cano podia estar sem confiança, podia estar o que for. O Cano ia arriscar pro gol. Ia mandar dali mesmo. Porque atacante vive de gol. Atacante que não tem fome de gol, meu amigo, não pode ser atacante. Né? Não pode ser atacante. Então, o Everaldo já passou da hora de alguém tomar uma medida. Já passou da hora de alguém chegar e no Zubeldia e implorar. O Zubeldia dá ordem para ele. Não dá mais. Ninguém aguenta mais o Everaldo. Ontem, gente, até o Galvão Bueno, na transmissão do Prime Video, disse que a bola dá uma surra no Everaldo. Até o Galvão Bueno. Ninguém aguenta mais o meu dia. Você precisa mexer no time. Você precisa mudar esse time. Freitas e Everaldo não podem jogar domingo. Não pode. Se você quer classificar o Fluminense para a final da Copa do Brasil, mude o time. Pode ser que você mude o time e mesmo assim o time não se classifique. Mas pelo menos você vai poder dar uma desculpa na entrevista coletiva de que você fez o que o torcedor pedia. Você fez o que precisava fazer. Você teve coragem para mudar. Porque continuar com esses 2 jogadores, um que você sabe que a qualquer momento vai falhar, e o outro que não leva perigo nenhum ao gol adversário, precisando ganhar o jogo,
não podendo tomar gol e precisando fazer, não dá pra você manter esses dois jogadores. Não dá. Rodrigo, mas o que você faria? Você iria com um falso 9? Cara, não iria com um falso 9 e eu vou explicar por quê. Pra você mudar o esquema agora de uma hora pra outra, você tem que treinar. O time tá encaixado. Se você, nesse momento, mudar todo o esquema, colocar o time num 4-4-2 ou num outro esquema com uma linha de 5 ali no meio de campo e o Serna de falso 9, sei lá, o Serna lá isolado, não sei. Você tem que mudar tudo. Você tem que mudar o esquema, você tem que treinar. E não dá tempo pra treinar. Eu iria de John Kennedy. Ah, mas o John Kennedy não tá numa boa fase. Mas o Everaldo tá? O Everaldo tá em boa fase? Não. Então vamos de John Kennedy. Entre má fase por má fase, eu vou de John Kennedy. Que pelo menos o John Kennedy tem estrela. Pelo menos o John Kennedy é da casa. Né? E pelo menos é uma tentativa de mudança. Porque o que não pode é você ver que tá errado e continuar insistindo no erro. Ah, mas com o John Kennedy, quando ele entra, também não tá fazendo nada. Não interessa. Pelo menos você tem que tentar, cara. Pelo menos você tem que tentar. Rodrigo indo no lugar do Freitas. É o Ignacio, não tem outro. Não tem como escalar o Igor Rabelo, porque não tá inscrito na Copa do Brasil. O Manuel tá machucado. O Thiago Santos, né? A gente corre o mesmo risco se tiver o Freitas. Só sobrou o Ignacio. Porque a diretoria não contratou o zagueiro. Só temos o Ignacio. Vamos com o Ignacio. Põe o Thiago Silva para jogar do lado esquerdo e o Ignacio do lado direito. E vamos ver o que acontece. Eu iria com essa escalação aqui, ó. Eu iria com essa escalação, tá? Com o Fábio, Samuel Xavier, Ignacio, Thiago Silva e René, Martinelli e Hércules, que o Nonato é outro jogador, né? É aquele jogador nota 5, que não chuta, não defende, não entra na área, não dá uma assistência, nada, né? Ele faz um jogo bom, como fez aquele jogo contra o São Paulo, e uns 10 jogos em que ele desaparece. Aí daqui a 10 jogos ele aparece de novo e faz uma boa partida. Então, pra mim não serve. Eu prefiro o Hércules, tá? Lúcio Acosta, e aí no ataque o Serna de um lado, o Canóbio do outro, com John Kennedy, JK. Eu iria com essa escalação, tá? Zubeldia, você precisa tomar uma atitude. Você precisa criar coragem e mudar o time. Porque se você não mudar o time, você corre o sério risco de não classificar o Fluminense para a final da Copa do Brasil. E aí você vai ser cobrado. Ah, mas ele classificou o Fluminense para Libertadores. Não quero nem saber. Não quero nem saber. Eu quero ir para a final. Eu quero estar na final de domingo. Domingo da semana que vem, né? Contra Corinthians, contra Cruzeiro, não importa. Eu quero estar na final. Não aceito ser eliminado por um time inferior ao nosso. Não, eu quero estar na decisão. Então, Zubeldia, dê o seu jeito. Dê o seu jeito. Mude o time. Faça esse time jogar bola. Tá? Porque se não mudar e a gente não se classificar, claro, a gente vai chegar aqui no microfone e a gente vai questionar e vai cobrar. Porque tá todo mundo vendo. Né? Até o Galvão Bueno tá vendo que a bola tá dando uma surra no Everaldo. Só você que não tá enxergando. Então, Zubeldia, tá na hora de mudar. Gente, abraço. Até a próxima.